Olá pessoal, muito bom estar com vocês aqui, ok? Muito bem. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar algo com você que é fruto de uma pergunta que eu recebi de uma das pessoas aqui da nossa comunidade, da nossa igreja, mas que eu acho que expressa a dúvida de muitas pessoas. A questão é a seguinte: se Deus sabia que o ser humano iria pecar, por que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? O raciocínio é o seguinte: bom, se comer do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal faria o ser humano pecar, então Deus poderia simplesmente ter colocado o ser humano no jardim, ter criado o ser humano, colocado o ser humano no jardim do Éden e não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, porque assim o ser humano não pecaria. Muito bem, essa reflexão pode ter aparentemente ter alguma lógica, mas ela falha na perspectiva de nós realmente compreendermos o caráter de Deus e o propósito de Deus com relação à nossa criação, a criação do ser humano. A pergunta desse meu amigo da nossa igreja também envolvia a perspectiva de entender quando é que essa realidade da queda aconteceu. O mal existia, já existia, como é que é isso? Muito bem, as escrituras dizem pra gente em Gênesis capítulo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no capítulo 2 nos é dito que Deus, quando ele cria o ser humano, ele planta um jardim no Éden. Diz assim: essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água, Ora, o Senhor Deus tinha plantado, verso 8, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para o alimento, e etc. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o mal, ele é personificado na identidade de um ser espiritual chamado Satanás. A palavra Satanás significa adversário. De acordo com aquilo que nós aprendemos com as escrituras, que nos é revelado, Satanás era um arcanjo criado por Deus com grande poder e com grande glória, e que não soube permanecer no seu estado original, porque ele começou a ansiar e a desejar a adoração, que na verdade deve ser atribuída apenas a Deus, e com isso ele se rebela então contra Deus, e de acordo com as escrituras ele cai, há uma batalha, ok? Um retrato que a Bíblia faz disso, uma batalha nos céus, e então Satanás ele é destituído do seu posto de autoridade. Antes disso ele se chamava Lúcifer, e com ele arrasta aqueles anjos que estavam sob a sua autoridade, que hoje seriam os demônios. Então Satanás ele personifica essa realidade da própria rebelião, da própria maldade. De acordo com alguns comentaristas bíblicos, então, quando Satanás se rebela no céu e ele é lançado fora, ele vem à terra, e aí então ele tenta exercer o seu domínio aqui. Um erro que nós temos é o de achar que o inferno é o reino de Satanás. O inferno não é o reino de Satanás. De acordo com a Bíblia, o inferno foi criado como um lugar de castigo, um lugar de juízo para o diabo e os seus anjos, e que infelizmente também vai comportar todo ser humano que se manteve rebelado contra a vontade de Deus amorosa manifestada a nós através de Jesus Cristo. Então, voltando aqui à questão, se Deus sabia que o ser humano poderia pecar se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, então por que Deus não resolveu essa situação simplesmente evitando colocar no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ok, aqui nós precisamos entender então
o propósito de Deus em relação à criação do ser humano e o caráter do próprio Deus, ok? Então, no que diz respeito ao propósito de Deus na criação do ser humano, nós precisamos entender que dentre toda a criação, apenas os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, no verso 26, nós lemos isso. O texto bíblico diz assim pra gente: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então, a criação da humanidade, ela é feita de uma forma completamente distinta em relação a tudo aquilo que Deus criou anteriormente ao ser humano, ok? Se nós lermos a narrativa da criação em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que Deus cria para fora de si. Ele fala e as coisas acontecem, se formam a partir da sua palavra, mas quando ele vai criar o ser humano, ele fala para dentro de si: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Em nada da criação há um molde, mas na criação do ser humano há um molde, ok? Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Há muita discussão sobre isso. Eu vou dar para você aquilo que eu entendo, ok? Aquilo que eu acredito que é o mais coerente com relação a essa questão. Ser criados à imagem e semelhança de Deus significa que nós somos os únicos seres criados, e isso inclui em relação até mesmo aos anjos, para participarmos de um relacionamento de amor na própria comunidade da Trindade, ok? Então nem os anjos foram criados para isso. Então veja, ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que nós, seres humanos, somos criados para que nós pudéssemos experimentar as mesmas realidades que Deus tem nele, dentro de uma vida comunal da Trindade. Assim sendo, para que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ter liberdade, ok? Os seres humanos precisam ter liberdade, porque Deus é um ser livre. O Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai e o Filho ama o Espírito ama o Pai e o Filho, de forma livre, não obrigatória. Okay? Então, ao nos criar a sua imagem e a sua semelhança, nós precisamos necessariamente termos liberdade para responder ao amor de Deus. Então, isso passa agora pela perspectiva da natureza de Deus. Okay? Deus é um ser marcado por toda a realidade do amor. Nós não podemos amar e controlar ao mesmo tempo. Se Deus exercesse o controle absoluto dele sobre nós na criação, ou seja, impedindo que nós tivéssemos a liberdade de escolher responder ou não ao amor dele, então nós não teríamos sido criados à imagem e semelhança de Deus por um lado, e por outro lado Deus não estaria expressando realmente a sua natureza amorosa. Então Deus, ele toma a decisão de nos criar com livre-arbítrio. Agora, como nós sabemos que nós temos livre-arbítrio? Para que a gente saiba que a gente tem livre-arbítrio, então a árvore foi colocada, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no jardim, assim como a árvore da vida. E Deus deu uma ordem para Adão. Isso nos coloca dentro dessa relação com Deus, que é uma relação de subordinação. Nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança, mas nós não somos Deus, nós estamos ligados a Deus e nós participamos da natureza divina, mas nós não somos diretamente Deus, ok? Então, para que a gente pudesse experimentar a vida de Deus e participar da natureza divina de Deus, nós precisaríamos manter uma escolha. A nossa escolha seria a escolha de nos submetermos ao governo amoroso de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela visa exatamente essa perspectiva na história da redenção, na história bíblica, ok? Demonstrar que Deus realmente nos concedeu a liberdade de escolher nos submeter ao seu amor ou não. E a nossa escolha foi não nos submetermos ao seu amor. Quando Adão e Eva se rebelam contra Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, enganados por Satanás, então nós saímos da nossa relação de dependência do governo amoroso de Deus e nós nos tornamos pessoas, então, que passam a
procurar governar a nossa própria vida a partir do nosso conhecimento do bem e do mal, que essa é a realidade então expressa ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Obviamente, as escrituras nos mostram que antes de Deus fazer isso, tem algo que na teologia nós chamamos de pacto da graça, que Deus efetua nele mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito, decidindo que resolveriam essa escolha negativa do ser humano, essa escolha de rebelião do ser humano contra Deus, essa primeira escolha feita por nós, através da vivência de um ser humano que iria fazer a escolha contrária, iria fazer a escolha de realmente obedecer ao Pai durante toda a sua vida, em todas as circunstâncias. Essa pessoa é Jesus, então o próprio Deus Filho se faz um ser humano na pessoa de Jesus Cristo, e como um ser humano, ele se submete plenamente à vontade do Pai, ou seja, ele faz a escolha de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele faz a escolha de comer da árvore da vida, ele se alimenta o tempo todo da vida do Pai, e isso mantém-o conectado com o Pai. Então Jesus morre e ressuscita, e quando nós reconhecemos a nossa rebelião, reconhecemos que nós estamos separados do amor gracioso do Pai que nos é oferecido, nós nos voltamos para Jesus, aceitando aquilo que Jesus fez por nós, deixamos então de ser representados pela rebelião de Adão e passamos a ser representados pela obediência de Jesus Cristo. Então eu espero ter ajudado você a entender o porquê da árvore do conhecimento do bem e do mal. Resumindo, sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, não ficaria claro que nós fomos realmente criados à imagem e semelhança de Deus com a liberdade, ok? Com o livre-arbítrio. Eu sei que para muitas pessoas isso parece ser algo muito, sei lá, inconsistente talvez, eu não sei qual é a melhor palavra aqui, mas veja, a grande questão para nós é a seguinte: nós não medimos muitas e muitas vezes essa realidade. Nós achamos que Deus deveria, por ele ser poderoso, ele deveria interferir em todas as circunstâncias e situações da nossa vida. Mas pense bem, você gostaria que Deus o tempo todo estivesse interferindo nas circunstâncias da sua vida? Eu acredito que não, ok? E isso não faria de nós seres criados à imagem e semelhança de Deus, isso faria de nós robôs e não seres livres para fazermos as nossas escolhas. Então, hoje, nós temos a opção de obedecer, uma vez alcançados pelo Evangelho, nós temos a opção e o poder de obedecer a Deus, assim como Jesus viveu em obediência a Ele, ok? Então, eu espero ter ajudado você a compreender essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se você tiver qualquer questão, qualquer dúvida, basta você escrever aí, ok? No vídeo, né? Uma pergunta, interagir, eu vou responder para você, tá bom? Dá um like aí, curta o nosso canal, divulgue-o para os seus amigos, para que assim a gente possa ajudar a igreja e ajudar você e os seus amigos a verem o avanço do reino de Deus na sua vida e através da vida de vocês. Deus te abençoe, um ótimo dia.